obrigado ao Jornal da Orla. É um prazer falar sobre esse tema tão importante no momento em que a gente vive, né? E eu entendo que essa agenda do empreendedorismo ela leva a outras agendas importantes, como acesso ao crédito, educação financeira. E eu posso já rapidamente aqui compartilhar que a gente aprende demais quando está conectado com os empreendedores e muito com os pequenos empreendedores. Maurício, você sabe, você me acompanhou em algumas jornadas por esse Brasil aí, sabe que muitas das vezes um pequeno comércio, né, aquele pequeno comércio de subsistência, é aquela renda que garante o bem-estar daquela família, que garante a prosperidade daquela família. Então, eu sou apaixonado por esse tema, tenho muito orgulho de ter feito parte da trajetória de alguns bancos importantes. Não dá para a gente começar a falar sem registrar a origem do microcrédito nos bancos privados, ainda no Banco Real, né, sob a liderança do Fábio Barbosa. Então, é muito importante fazer esse registro, Maurício. Eu tenho certeza que a jornada do microcrédito ela pode se definir antes e depois da experiência com o Banco Real, né, onde ali, no pilar de sustentabilidade, né, que você conhece tão bem, você é um especialista, eu sempre disse, e para mim isso cada vez mais é verdadeiro, que o microcrédito ele é transversal a todos os pilares de sustentabilidade social, econômico, ambiental. Então, isso mostra a pujança, o poder que o microcrédito tem de transformar. Então, se você me permitir, eu vou compartilhar aqui uns 2 ou 3 slides e, de verdade, eu tenho certeza que esse tema, a gente vai ficar aqui uma semente plantada e, como você disse, a jornada não se encerra aqui, ela começa. Então, estou ansioso para algumas perguntas e tentando ver se temos aí algumas respostas. Se não tiver resposta, eu vou dizer que não tenho resposta e vou pesquisar para devolver para vocês. Tá? Então, eu vou dividir essa apresentação entre alguns conceitos de microcrédito ou do acesso ao crédito e, na sequência, algumas características, algumas habilidades que eu confesso que eu aprendi, que eu incorporei no meu dia a dia e na minha visão de mundo. Então, eu vou compartilhar aqui o primeiro slide. Deixa eu ver se todos estão vendo esse slide aqui, o valor do microcrédito. Está, né? Perfeito. Está perfeito, Maurício? Tá, pode só apertar para apresentar e seguir. Perfeito. Legal. Então, já está aqui. Como eu disse, nessas andanças pelo Brasil todo, e eu acredito que eu tenha visitado todos os estados brasileiros, alguns municípios importantes, mas muito aquele povoado distante, aquele distrito distante, como se diz muito no Nordeste, que a gente vê efetivamente como o valor do acesso ao crédito é fundamental. Queria compartilhar rapidamente aqui com os nossos ouvintes, se eu posso qualificar de ouvinte, né, que o que eu vi no Brasil foi as mesmas dificuldades que o grande patrono do microcrédito global, mundial, o Muhammad Yunus, ele viu lá em Bangladesh. Uma desigualdade, uma exclusão financeira brutal, que fez com que esses empreendedores, em não tendo acesso ao crédito tradicional, que eles fossem quase que subjugados pelos bancos também oficiosos, né? Que são os agiotas que atuam e muito nessas comunidades. O primeiro pecado que a gente vê no Brasil é
da informalidade. Esse empreendedor informal, ele efetivamente, ele não tendo acesso às linhas tradicionais de crédito, ele fica também nesse mesmo ambiente perverso de ter acesso a uma linha de crédito informal, que são as linhas dos agiotas. Então, eu costumo dizer que um dos maiores pecados que nós temos no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, é a informalidade, Maurício e demais ouvintes aqui. Porque, em sendo informal, esse empreendedor acaba não se beneficiando daquilo que era um direito dele, de ter uma linha de crédito a um preço justo, a um preço amigável, que permitisse que ele, tendo acesso a esse crédito, ele pudesse aplicar na sua atividade econômica. Eu entendo que o microcrédito é aquele instrumento que eu chamo de círculo virtuoso. Ele gera renda, ele gera emprego nas comunidades e gera prosperidade para todos os envolvidos. O microcrédito permite que aqueles empreendedores da sua comunidade também possam se associar naquilo que a gente chama de grupo solidário, onde um ou outro empreendedor tem ali o acesso ao crédito. Opa, voltou aqui. Ele tem acesso a crédito em grupo, tendo uma precificação nessa taxa de juros a um preço mais justo, e Maurício, eu posso te atestar, não é só o crédito que é importante para essa população. Eu costumo dizer que o crédito, ele é como se fosse uma vacina ou um veneno. Um crédito tomado na dose errada ou no momento errado não faz bem para ninguém e não faz bem para os pequenos empreendedores. Uma das grandes responsabilidades, e também nessa bandeira da sustentabilidade, mas muito, da responsabilidade social corporativa, é que o agente financeiro tenha a responsabilidade de, na concessão do crédito, não tornar esse cliente um potencial cliente endividado. Então, a consciência de quem está dando crédito nesse contexto do círculo virtuoso é efetivamente disponibilizar uma linha de crédito que faça com que o cliente, esse empreendedor, em acessando a essa linha de crédito, ele aplique corretamente, que ele gere renda, se desenvolva e devolva o crédito a esse empreendedor. Rapidamente aqui, Maurício, entrando também numa agenda de sustentabilidade, o contexto de educação financeira é fundamental. Nós somos um país desigual. Aliás, nós somos o país das desigualdades. Nós somos um país desigual economicamente, socialmente, Você pode falar de gênero aqui, você pode falar de raça, há todo um contexto de que essa responsabilidade social leva efetivamente bem dirigida, leva à inclusão social, leva à prosperidade das pessoas. Um dos temas que eu reconheço como de fundamental relevância em todos os ambientes, quando você fala de relação com o banco, com o sistema financeiro de um modo geral, é a educação financeira. Quando a gente vê e percebe algumas iniciativas de que a educação financeira deva ser aplicada ou disponibilizada no conteúdo mais lúdico, ou que seja, para as crianças, quer do ensino fundamental, quer até uma escadinha atrás, no sentido de que como que ela pode despertar desde cedo esse olhar da educação financeira para que ele tenha essa prosperidade ao longo da sua vida. Então, fechando esse ciclo virtuoso, de que o crédito na dose certa para a geração de renda, para a geração de emprego, fecha esse círculo virtuoso e, efetivamente, todos ganham. Ganha o empreendedor, ganha a instituição que está concedendo esse crédito,
ganha aquela comunidade e ganha o país. Tem um ditado chinês que fala muito assim, Maurício e demais ouvintes aqui. Se a gente limpar a nossa calçada, a gente limpa o mundo. E eu quero fazer um deparo para esse ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente onde a maior parte desse empreendedor informal, desse empreendedor invisível, ele está com a sua atividade comprometida ou fechada. Então, ele não está gerando renda para o seu autossustento. Uma das bandeiras que eu tenho mais prestigiado atualmente é uma campanha que é compre do comércio local. Compre do empreendedor do bairro, aquela lojinha do seu João, aquela lojinha da Dona Maria, né? Aquele mercadinho que vende frutas, porque as grandes marcas vão continuar. Eu não quero nominar nenhuma delas aqui, mas você pode pegar uma grande rede de café. Daqui a 6 meses ela vai estar plena, funcionando plenamente. Mas será que o botequinho lá do seu João, que vende o pingado, o pão na chapa, ele vai conseguir superar isso? Que a vendinha lá do seu Joaquim, ele vai conseguir superar esse ambiente crítico que nós estamos vivendo? Né? Então, o chamamento que eu faço e muito nesse sentido de resgatar algumas iniciativas que a gente, retraída com o distanciamento social ou isolamento social, que é muito importante, fundamental que a gente pratique, né, e zele, é que a gente privilegie efetivamente o comércio local, o mercadinho do bairro. Né? Porque a gente está reaprendendo a valorizar aquilo que é essencial. Né? A própria dinâmica hoje que nós temos de combate à Covid-19 está dizendo o seguinte, olha, algumas atividades essenciais estão funcionando, mas, em perspectiva, aquele pequeno empreendedor de bairro vai precisar muito desse nosso olhar, desse nosso apoio, desse direcionamento para que, com todas as dificuldades, ele consiga superar esse momento que nós estamos vivenciando. Então, eu aqui já queria fazer esse convite e eu tenho certeza, Maurício, que dentro desse grupo de palestrantes que você tão bem escolheu, vai ter também outras oportunidades de muita gente estar falando nessa valorização do acesso ao crédito, dos meios de pagamento. Né? Então, eu acho que é essa jornada que vai fazer com que a gente faça essa transição para um círculo virtuoso, onde, numa frase que inspira a muita gente que trabalhou no mercado financeiro e tem responsabilidade, o nome do jogo é ganha, ganha, ganha. É isso que faz a diferença efetivamente. Então, nesse ambiente do microcrédito, né, onde tantas empresas grandes com garantia não conseguem honrar os seus compromissos, o que a gente vê é aquela relação de confiança de que o pequeno empreendedor cuida demais e bem melhor do que, eventualmente, uma grande empresa que a gente possa ver no noticiário. Então, quando você concede crédito para esses pequenos empreendedores, tem um valor intrínseco ali, que é a relação de confiança. Então, no microcrédito, nós estamos falando de vínculos emocionais, sim, mas estamos falando também de uma relação de confiança muito, muito efetiva. E o que eu posso dividir com vocês nessa jornada pelo Brasil todo aí, e aprendendo, eu muitas das vezes saía com uma cartilhazinha ou uma agenda. Não, eu vou visitar o seu João aqui da comunidade de Paraisópolis, aqui da comunidade de Heliópolis, ou da comunidade de Cubatão, e vou ensinar para ele. Eu vou fazer com que o meu conhecimento agregue valor para ele. Esse era um dos principais erros que eu cometia. É claro que você vai deixar ali alguma contribuição para aquele empreendedor, mas o que eu aprendi é, por mais simples que seja aquele empreendedor, a vivência que ele tinha de gerir o seu negócio, de cuidar da sua atividade econômica, aquilo era devolvido para mim nessa troca justa de conhecimentos. Né? Então, o empreendedor, pela sua vivência prática do dia a dia, eu costumo dizer,
Maurício e demais colegas, que eu vi claramente nesses pequenos empreendedores dois movimentos que, para mim, falou muito alto. Dentro desse contexto da atitude empreendedora, que eu quero explorar um pouquinho mais, o que eu percebia nesse pequeno empreendedor eram dois atributos importantes que fazia com que, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, o seu Manuel, aqui de Paraisópolis, ele tivesse com a padaria dele aberta. Que a dona Terezinha, ela tivesse com o seu mercadinho aberto às 6 horas da manhã. Então, o que eu vi nessas pessoas, que a gente chama de informal, que a gente chama pejoritariamente de ambulante, isso é outro pecado. A gente não enxerga a pessoa que está do outro lado. O que eu posso compartilhar com vocês é que essas pessoas tinham a dor do dono. O que é a dor do dono? Quando algo não está indo bem, ela desce ali naquele problema para tentar resolver. E resolve pela atitude empreendedora. E do outro lado, a coisa mais bacana é você ver os olhos desses pequenos empreendedores brilhando, que eu chamei de orgulho de dono. Então você tem esses dois, não digo paradoxos, porque são peças da mesma moeda. A dor do dono, quando a coisa não está indo bem, e o orgulho do dono, quando as coisas estão indo bem, sim. Então, eu trouxe muitas coisas daquilo que eu chamei de atitude empreendedora. Eu trouxe isso para o meu ambiente de trabalho, eu trouxe isso para as minhas relações, e eu trouxe isso muito para o ambiente de trabalho. Quando eu estou no escritório, eu queria dizer para vocês, dentro dessa atitude empreendedora, coisa simples que a gente deixa para o outro fazer. Se você vê um papel no chão dentro do seu escritório, até mesmo na rua, o exemplo é, você viu, tira aquele papelzinho dali. Tem uma garrafa plástica, tire, jogue no lixo adequadamente. A gente não pode fingir que não está vendo certas coisas. Né? A atitude empreendedora, ela move a gente. A atitude empreendedora faz com que a gente acredite efetivamente que aquilo pode dar certo. Então, essas atitudes empreendedoras eu entendo claramente, não de ouvir falar, né, ou de um papel, mas de caminhar junto com esses empreendedores. E eu vi isso de uma maneira mais universal possível. Essa atitude empreendedora de cuidar bem do seu negócio, da dor e do orgulho do dono, eu vi de empreendedores no Nordeste de Pernambuco, no interior de Pernambuco, naquele povoado mais simples possível, a um empreendedor aqui de São Paulo, um grande empreendedor. Recentemente eu estava assistindo uma palestra do Abílio Diniz, que talvez tenha sido e é considerado um dos maiores empreendedores do Brasil. Eu vi a mesma atitude empreendedora do Abílio Diniz naquele empreendedor lá daquele fim do mundo, vamos dizer assim. Então, a sinergia de quem empreende, ela é universal. Então, eu aqui quero fazer um chamamento dentro desse compartilhar desses atributos que eu trouxe aqui. A atitude empreendedora, ela fala mais alto. Né? E eu quero já fazer um deparo. A atitude empreendedora, como eu já disse, não é simplesmente por ambiente de trabalho. Ela serve para o nosso dia a dia. Um dos atributos mais importantes do que eu vi também é paixão pelo que faz. É gostar de gente. Né? Então, a paixão pelo que faz, ela pode estar atrelada a uma vocação, que é fundamental, e aí é tão bom quando a gente vê um jovem de 18 anos empreendendo, como a gente vê também um outro jovem mais maduro, de 70, 80 anos empreendendo, como é o caso do seu Manuel, aqui de Paraisópolis, a mesma energia, o mesmo brilho nos olhos, né? Que é a garra, que é a determinação de fazer com que ele encante o seu cliente. E você só faz isso quando está apaixonado pelo que você faz, quando você gosta de gente, que você vê no outro algo que te é semelhante, né? É exercer aqui também a empatia.
eu aprendi muito nessa relação com esses pequenos empreendedores que coisa muito simples, muito simples, muito simples. Atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Se você é empreendedor, se você quer ter um empreendimento, está montando o seu negócio, ou tem alguém da família que é empreendedor, eu acho que esse é o primeiro recadinho, né? Atenda o seu cliente do jeito que você gostaria de ser atendido. Nessas andanças que eu vi aqui, em lojas de shopping super conceituadas, percebi que o atendente te atende quase que como fosse uma obrigação sua comprar naquela loja, né? Ele não tem um sorriso para te receber e aquela palavrinha mágica do muito obrigado já não existe para alguns estabelecimentos. Então, coisas simples, coisas do dia a dia, né? De você ser atendido, né? Como você gostaria de ser atendido, ou atender como você gostaria de ser atendido, um sorriso e, efetivamente, um muito obrigado através de qualquer transação que você faça, né? Então, o muito obrigado, ele permeia, ele fecha aquele ciclo da venda, do encantamento, do atendimento, e quando o cliente realiza a compra, né, o muito obrigado. Então, eu percebo que, muitas das vezes, pessoas bem capacitadas, né, bem formadas, esse contexto do agradecer, né, pelo privilégio de um cliente entrar na sua loja e comprar o seu produto. E aqui também vai uma outra mensagem. A gente vê crescer muito esse ambiente de e-commerce, o ambiente digital, né? Isso também pode ser atrelado à satisfação do cliente, né? Esse muito obrigado em qualquer ambiente é fundamental. Um dos atributos mais importantes também que eu vi nessa jornada é o entusiasmo das pessoas e o entusiasmo do empreendedor. É isso que faz com que eu estava dizendo do seu Manuel, ele acorde às 5 da manhã para abrir o seu mercadinho. Que a dona Bernadette acorde às 6 da manhã para abrir a sua lojinha de reforma de roupa. Então, esse entusiasmo, ele move a gente. E uma das definições mais fantásticas que eu vi sobre entusiasmo, ou o entusiasta, foi do Gabriel Chalita, né? Ele disse o seguinte, uma das definições do entusiasmo, né, do entusiasta, que o entusiasta é aquele que tem as mãos do obreiro e o coração do poeta. É isso que move, né? Um sentimento que vem de dentro para fora, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente executa aquela atividade com graça, com prazer, efetivamente. E eu digo, essa conexão do entusiasmo, ela move e te conecta com o outro, com o cliente, com o outro empreendedor, com as pessoas. Então, esse é contagiante quando você vê, efetivamente, essa linha do entusiasmo, ela sendo percorrida em todo o trajeto ali de um relacionamento. Orgulho por promover o desenvolvimento, o seu e da comunidade e que você vai ter interesse. Como eu disse no início ali das atitudes empreendedoras, o orgulho do dono e a dor do dono. Esses dois sentimentos caminham juntos. E aquilo que você está orgulhoso de fazer com que o reflexo do seu trabalho ele seja correlacionado com o desenvolvimento do outro, do comércio local e da sua comunidade. Porque muitas das vezes, e eu ouvi muito disso, Maurício, o empreendedor local ou de comunidade, ele tinha até a possibilidade de contratar uma pessoa de fora da comunidade, eventualmente com a capacidade qualquer lá, mas eu via solidariedade e ele contratava uma pessoa da sua comunidade. Isso potencializa em muito o contexto do desenvolvimento local, né? Então, o orgulho em promover, né, de ter essa atividade, de desenvolver o ambiente local, isso é algo efetivamente que você tem que registrar na sua história de vida. E, passando por um outro atributo muito importante, e aqui rapidamente eu quero
desmistificar esse contexto. Quando a gente fala de disciplina, a gente fala muito de rigor. Mas talvez o maior rigor para executar uma disciplina seja o seu autocompromisso. Eu costumo dizer que disciplina tem uma combinação muito simples, que é cumprir rigorosamente o que foi combinado. Se você se comprometeu de chegar no horário às 15 horas, chegue às 15 horas. E eu vi aqui nesse webinar uma atitude de disciplina do Maurício. Às 17 horas em ponto, ele abriu essa sala em respeito às pessoas que já estavam na sala. Então, disciplina é você respeitar o outro, é despertar no outro que aquilo que foi combinado tem valor efetivamente, né? No sentido de respeitando o tempo, como é que você se torna também mais produtivo. Então, disciplina, para mim, eu traduzo em algo muito simples. Simplesmente é cumprir o que você combinou, o que foi combinado. Né? Disciplina me remete também à confiança. Aquilo que você se comprometeu numa transação, quer comercial, por contrato ou não precisa estar escrito aqui, você vai exercer aquilo que você tem de combinado. Eu costumo dizer que é cuidar da lojinha. Cada um de nós temos vamos dizer, um CNPJ escondidinho dentro da gente. Né? Naquilo que você acordou, você abriu a sua lojinha. Como é que você quer ser reconhecido pelas pessoas? Pela indisciplina, pela falta de confiança? Né? Então, cuidar da sua lojinha não é só acordar, escovar os dentes, né? É se preparar efetivamente. E aqui, Maurício, eu quero fazer um chamamento. A gente está num ambiente de distanciamento social ou de isolamento social. Mantenha a sua disciplina de antes. Se você acordava às 7 horas da manhã, continue acordando às 7 horas da manhã. Se você tomava o café às 7h30, às 8, tome o seu café às 8, seja produtivo. Essa agenda da produção, né, de ser produtivo, de você ter uma atividade, ela vai nos preparar para que quando a gente saia desse ambiente que nós estamos vivendo, e isso vai passar, apesar de tantas mazelas com que a gente está vendo ser tratado esse cenário, né, do isolamento ou do distanciamento social, isso vai passar. Então, você ter essa disciplina com você mesmo, não é simplesmente porque eu acordei, estou em casa, eu vou vestir aquela camiseta daquela companhia de carros de luxo ou das eleições que passaram. Não. Encare esse ambiente que você está vivendo de isolamento apenas como algo que você não pode fazer, o que você fazia externamente. O Maurício tem uma agenda muito bacana, que olha, a gente não pode estar presente. Vamos fazer um webinar, vamos fazer um encontro virtual. Isso faz com que a gente se prepare. Eu estou desde ontem aqui ansioso para chegar esse dia. Hoje pela manhã eram 8h30, 8h40. Eu já estava trocando uma comunicação pelo WhatsApp com o Maurício. Isso nos torna produtivos. Então, nessa relação de confiança que eu sempre falo, né, que é tão legal, entregue o que foi prometido, mas não só para o outro. Entregue o que foi prometido para você mesmo. Seja o seu melhor parceiro. E é isso que eu chamo de lojinha. Uma outra agenda que eu entendo super relevante, é que nesse ambiente de construção, de harmonia, que a gente possa torcer pelo sucesso do outro. Esse sucesso pode ser a sua esposa ou o seu esposo, esse sucesso pode ser do seu filho, da sua filha, de um amigo que você tenha, do seu pai, da sua mãe, né? E nesse sentido de você se comprometer e torcer genuinamente pelo sucesso do outro, sabe o que acontece? Você se torna disponível para aquela pessoa. Não, eu vou fazer tal coisa, deixa eu consultar aqui o Longini aqui, deixa eu consultar o Eduardo, deixa eu consultar o Miguel aqui, que é referência em tal tema. É isso que eu falo, de que, tirando as nossas vaidades, a gente consegue torcer
genuinamente pelo sucesso do outro. E aí eu volto naquele círculo virtuoso, né? Onde a gente, torcendo sem vaidades para aquele contexto ali, para aquela pessoa, a gente possa dar genuinamente a nossa contribuição. Não é se esconder, se omitir, né? Aquilo é importante para aquela pessoa, opa, deixa eu ver o que eu posso fazer. Né? Então, essas coisas, muitas das vezes, a gente não aprende numa sala de aula, numa academia, numa universidade, mas aprende trocando informações com os empreendedores, com o outro principalmente. E esse pensamento aqui não é meu, né? Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu quero desafiar você aqui, pense grande. Agora, o pensar grande, o que é? Eu vou para a Lua semana que vem. Eu queria dizer, lamentavelmente, esse sonho é muito grande para acontecer semana que vem. Então, ao longo da minha vida, eu comecei a escrever esses pensamentos e eu comecei a colocar aquilo que eu poderia entregar de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você ter entregas para você mesmo de curto prazo é importante. Por quê? Porque isso deixa você antenado, mobilizado e com uma sensação de conquista. Mas, ao mesmo tempo, aquele projeto de longo prazo, de você terminar um curso de idiomas, de você fazer uma pós-graduação, ou se desenvolver em algo que você já queira fazer há muito tempo, né? Trocar um instrumento, ter uma arte. Esse pensamento que, se você classificar em entregar de curto prazo, médio prazo e de longo prazo, eu tenho certeza que vai te estimular nessa jornada. E nessa sensação de conquista daquilo que você fez para você mesmo ou para alguém de curto prazo, é essa energia que vai te mobilizar para o longo prazo. E eu aqui já vou me dirigindo aqui para os últimos 5, 10 minutinhos finais. Realize os seus sonhos. Né? Não é viver no mundo da lua, dando exemplo, mas quais são os sonhos que eu tenho? Né? É aquele sonho de fazer uma viagem individual? Talvez, mas uma coisa que eu aprendi, procure também realizar os sonhos e entender os sonhos das pessoas que você ama. Primeiro passo pode ser uma namorada, pode ser o sonho da esposa. Surpreenda nesse relacionamento. Isso remete àquela atitude empreendedora, da paixão pelo que faz, de você viver nesse compromisso de sim, você ou cada um de nós somos um agente de transformação. E isso está refletido nas nossas atitudes. Então, quando eu falo realizar os seus sonhos, isso é um pedaço daquilo que cada um de nós pode fazer e podemos fazer. Mas como é que você, no seu dia a dia, no círculo de pessoas que você ama, como é que você pode capturar um sonho e que você efetivamente seja um agente de transformação, de transformar a sua vida e transformar a vida do outro. Então, eu quero, terminando por aqui, dizer que nessa jornada de convivência com milhares de empreendedores, como a dona Bernadette, o seu Manuel, aqui de Paraisópolis, o seu João de Patos, na Paraíba, eu quero dizer que a relação de receber foi muito maior do que dar. Porque quando você está desarmado de vaidades, é quando você consegue enxergar o outro, que você consegue enxergar o valor do outro. Então, fica aqui o meu convite para que esses atributos que você tem aqui, né, que se você entendeu que fala mais alto com você uma ou outra atitude dessas aqui, intensifique, faça mais. E se você puder compartilhar com outras pessoas, chamar para o jogo efetivamente. E eu combinei com o Longini que o meu chamamento seria muito para esse ambiente que nós estamos vivendo, mas nessa perspectiva de que, como eu saio desse ambiente de isolamento? Eu saio a mesma pessoa ou eu saio uma pessoa melhor?
eu quero ser, sim, um agente de transformação. Então, fica aqui o meu agradecimento para, nesses 30, 40 minutos aqui, compartilhar um pouco dessa minha jornada. E, Maurício, devolvo a bola para você, tá? E estou disponível aqui e, desde já, muito grato por tudo aqui que a gente vivenciou. E eu queria, por último, dizer o seguinte: tudo que eu falei aqui, eu não disse só para vocês, eu disse para mim também. Como é que eu me aproprio cada vez mais dessa agenda aqui e sou um protagonista dessa agenda. Bola com você, Maurício. Bom, Jerônimo, muito obrigado. A participação fantástica, como a gente estava esperando já. Eu queria compartilhar, eu posso contar um segredo seu, Jerônimo? Eita, pode? O Jerônimo, quando eu trabalhei na mesa, na frente dele, no banco, ele é o cara que, quando tocava o telefone, ele falava assim, como que vai você? E ele não estava perguntando para a pessoa, estou errado, Jerônimo? Não. Ele perguntava para a pessoa que ligou para ele, como vai você? E ele realmente estava sendo sincero, ele estava sendo muito legítimo, ele queria que a pessoa falasse, como vai você? Então, acho que tudo isso que você está falando, Jerônimo, traz muito dessa reflexão de como que a gente se porta e como que a gente gostaria que a gente fosse tratado, né? Perfeito. E diante dessas, acho que assim, é fantástica a sua mensagem, seu carinho é contagiante. E tenho 4 perguntas aqui, tá? A Opa! primeira pergunta, Jerônimo, vem do Eduardo. Ele está perguntando o seguinte, com relação especificamente ao microcrédito, né? Se no Brasil já tem fundos direcionados para o microcrédito, né? Para atender o microcrédito, o Edu do Edam Bank. Sim, olha, eu agradeço demais a pergunta do Eduardo. Eu vou dizer que eu tenho um carinho e uma admiração demais. Acredito de verdade que o Eduardo tem aquelas características que eu falei do empreendedorismo. E vou te dizer, explorando bastante essa pergunta do Eduardo, sim, tem um fundo direcionado para o microcrédito, vou chamar de fundo, mas de fundo direcionado para o microcrédito, mas que, lamentavelmente, só tem um banco privado, e vou dar crédito ao Banco Santander, por toda aquela matriz ainda que vem do real, o Santander é o banco privado que rigorosamente cumpre um papel de inclusão social e financeira quando fala de funding da exigibilidade. Para você ter uma ideia, Maurício, e respondendo ao Eduardo, tem disponível no Banco Central aproximadamente 12 bilhões de reais disponíveis para o microcrédito. E apenas 5 bilhões chegam aos empreendedores. É aqui que eu queria fazer um link com o Eduardo. Então, funding não é problema, é distribuição. Então, eu entendo que se você tem uma empresa que tem vocação para crédito, eu tenho certeza que por todos esses mecanismos que nós estamos vivendo hoje, um ambiente mais digital, né, a agenda de meios de pagamento, eu entendo que se você tem uma empresa vocacionada, e pelo pouquinho que eu vi, e você citou a Edam Bank, eu acho que a Edam Bank tem uma oportunidade brutal, tremenda, de fazer com que os recursos cheguem ou sejam potencializados numa linha de crédito, como eu disse, que agregue valor ao empreendedor, que seja factível a um preço justo e faça com que esse empreendedor cresça, quer no seu faturamento, quer na geração de empregos, gerando valor para a comunidade. Então, eu quero agradecer a pergunta do Eduardo aqui, né, dizendo, sim, que tem fund, mas que há uma precariedade na distribuição desse fund, e eu entendo que uma empresa vocacionada a dar crédito pode vir, sim, a substituir aquilo que se chamou até outro dia dos estabelecimentos financeiros, dos bancos, como agente exclusivo. Então, tem um convite aqui, tem uma oportunidade na mesa para fazer com que empresas vocacionadas à concessão de crédito faça com que esse fund, esse capital, chegue nas pessoas corretamente. Excelente. Você acabou respondendo 2 perguntas. Eu tenho a pergunta Opa. aqui do Antônio Neto, está lá de Cachoeira Paulista assistindo a gente, e ele perguntou qual o motivo da gente não ver operações de crédito no nosso cotidiano, né? Então, você já explicou, né?
Sim, não, não tenha dúvida. Olha, é claro que a maioria aqui dos ouvintes talvez lembrem-se do Banco Nacional, do Banco do Guarda-Chuva. Tinha acho que nos dias de hoje seria um meme que falava o seguinte, que com o Banco do Guarda-Chuva, né? Que o Banco do Guarda-Chuva, o Banco Nacional, ele te dava um guarda-chuva quando estava fazendo sol. Quando começava a chover, ele te tirava o guarda-chuva. Então, esse é um problema das instituições financeiras que distribuem crédito. Uma avaliação super rígida, uma contextualização de não apoiar o empreendedorismo e querendo garantias, garantias e mais garantias, ainda a um preço caro desses pequenos empreendedores. Então, há um descasamento de um propósito de uma instituição financeira para um público que quer consumir crédito, Maurício. Perfeito. Muito bom. E tem mais uma pergunta aqui do Edson Carpentieri. Ele está perguntando por que o microcrédito não é uma política do governo no Brasil? Olha, é difícil de ser respondida, difícil de ser respondida. O que eu posso dizer ao Edson é: tem mecanismos para isso, né? Rapidamente, sem querer me estender e sem querer ser muito sofisticado na resposta, o Banco Central hoje ele tem uma política que é uma política de Estado que vem desde o final dos anos 90, que dos recursos que são tirados do sistema financeiro como depósito compulsório, o Banco Central tem uma política de permitir que as instituições retirem até 2% desse valor do compulsório e aplique no microcrédito. É aí que perfaz aquele valor de 12 bilhões. Então, política tem. O que eu percebo claramente é uma falta de vocação aos outros dois maiores bancos do Brasil para distribuir esse fundo. Esses dois bancos privados aí, né, estão sentados em aproximadamente 5 bilhões de reais que poderiam estar fomentando o crédito para os pequenos empreendedores. Muito bem. Tem mais um elogio aqui. O Roberto Scorza está falando alto nível sua palestra, te parabenizando. Eu me inspirei nele, viu? E o Miguel Dantas está perguntando como é que esse crédito chega aos empreendedores na ponta. Primeira pergunta. E segunda pergunta, qual a importância da preparação dos agentes de crédito? Qual a principal competência de um agente de crédito? Aí o pessoal que trabalhava na comunidade, eu lembro dessa parte. Não, sensacional. Olha, eu começaria pela pergunta 2 do Miguel, né? A quem também eu tenho um respeito e um carinho muito grande. O agente de crédito, nessas comunidades, ele é o banco. Ele é o banco. Né? Então, por isso que nessa capacitação do agente de crédito, ele tem que discernir qual é a real capacidade de endividamento do empreendedor, porque a responsabilidade é muito grande de não endividar, e Maurício e o próprio Miguel devem saber disso. O atributo da educação financeira pode ser, sim, feito em pílulas de coisas simples, desde fazer ele vai melhorar o estoque dele. Ele não deve comprar do primeiro fornecedor, ele deve fazer uma pesquisa. Como é que ele faz a marcação de preço dele? É tudo 10%, 20%? Não, ele tem que pesar qual é o custo daquela mercadoria, qual é a margem de lucro que ele tem que ter. Então, o papel do agente de crédito, que na maioria dos casos é contratado de pessoas da própria comunidade, justamente para que fale a linguagem desse empreendedor, que não crie uma distância. E a maior barreira que... Você pode repetir a pergunta primeira do Miguel? Como que esse crédito chega aos empreendedores na ponta? Perfeito. Então, o crédito chega, ainda nesse momento, pelo agente de crédito. Na própria resolução, que eu acho que é 4713 do Banco Central, ela diz que a primeira visita ao empreendedor para a tomada de crédito tem que ser feita presencialmente pelo agente de crédito. Justamente, Maurício, para não fazer com que
por algum controle à distância ou somente no ambiente digital, se perca essa característica de apoiar o empreendedor. Então, o capital chega pelos agentes de crédito a esses empreendedores, e ali, como esse empreendedor, eu disse no início, ele é invisível, tem uma metodologia de fazer um levantamento socioeconômico da atividade do empreendedor para que cheguemos num balancetezinho e a gente consiga entender a real capacidade de tomada de crédito desse empreendedor. Então, a figura mágica na relação de microcrédito é o agente de crédito. Então, eu agradeço ao Miguel a pergunta para explorar um pouquinho mais esse contexto do acesso ao crédito e da relevância do papel do agente de crédito. Maurício. Muito bom. Eu lembro que você costumava usar o exemplo da máquina de costura, né? Então, Sim. o agente de crédito, ele precisava conhecer a dona Maria, que realmente era costureira, que realmente precisava de comprar uma máquina, um equipamento de R$1.000, e para isso ela ia precisar do microcrédito, e realmente sabia que ela estava ali há 20 anos. Então, por isso que era importante a presença de um agente de microcrédito local, né, que conheça o ambiente. Maurício, eu quero pegar essa sua lembrança para contar, não um caos, mas um caso aqui que aconteceu em Heliópolis. Veja que legal. Eu realmente não lembro mais o nome dela, mas era uma empreendedora que ela pediu para nós R$800 para comprar uma máquina de costura usada. Olha só. O agente de crédito foi lá, viu a casinha dela, ela ia fazer a lojinha dela na cozinha dela, naquele pedacinho ali que a máquina poderia ocupar, e nós demos os R$800 para ela, Maurício. O crédito era para ser devolvido em 8 parcelas. Ela nos devolveu em 4. Olha o caráter desse pequeno empreendedor informal que, se fosse bater na porta de um grande banco, não teria esse crédito. Passou uns 2 meses, ela trouxe uma sobrinha dela da Bahia, olha só, vai acompanhando, trouxe uma sobrinha dela da Bahia e nos pediu mais R$1.000 para comprar uma segunda máquina de costura para que a filha dela trabalhasse. Aqui em Heliópolis, em São Paulo, aqui perto da aclimação ali, na Rua dos Milagres ali. Ela liquidou também de forma antecipada esses 2 créditos e ela pediu um financiamento, R$2.000, para comprar mais 2 máquinas de costura e contratou mais 2 costureiras. Então, preste atenção. Ela gerou o autoemprego e, naquele momento, gerou mais 3 empregos para a sobrinha e para mais 2 pessoas da comunidade. Veja a intuição dessa pessoa. Maurício, dessa empreendedora. Ela um dia, passando ali, vindo da igreja que ela frequentava, ela viu um grupo de amigas da sobrinha dela na rua, jogando papo, e ela lembrou que as máquinas de costura dela, à noite, ficavam ociosas. Você sabe o que ela fez? Ela convidou 4 moças ali para se capacitar na costura e gerou mais 4 empregos à noite. Então, veja a capacidade que o microcrédito tem, a capacidade desses pequenos empreendedores de gerar valor, de gerar riqueza na comunidade. Ela gerou 8 empregos, o dela e mais 7, com acesso ao crédito que só o microcrédito poderia fazer, e muito pelo papel do agente de crédito. Então, são essas fortalezas, são essas histórias fantásticas que, ao visitar esses ambientes, esses empreendedores, eu tenho certeza, Maurício, que nós saímos de lá um empreendedor melhor, um profissional melhor, mas, acima de tudo, uma pessoa melhor e antenada e comprometida com as pessoas também. Muito bem. Bom, acho que a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, Jerônimo. A gente vai te convidar para uma segunda rodada de microcrédito. A gente ainda não falou sobre as taxas de inadimplência, que do microcrédito são absurdamente pequenas perto de um crédito convencional. Perfeito. Né? E assim,
não sei se você tem os números de cabeça, mas são coisas realmente impressionantes. A gente vai te convidar a escrever um artigo aí mais completo para o Jornal da Orla e acompanhar. A gente vai ter uma sequência de palestras aí, a gente vai estar dando uma sequência com o tema de microcrédito e empreendedorismo também, tá bom? Tá perfeito, tá perfeito. Em nome do Jornal da Orla, de todo mundo que está organizando, queria agradecer a você, agradecer também a todos os que estão assistindo a gente hoje. A gente está com um grupo grande aqui de novo assistindo. Bacana, bacana. E muito obrigado por ter dedicado esse tempinho para aprender um pouquinho sobre o microcrédito e falar com o Jerônimo aí. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, felicidade.